Vereadores debatem vetos da Prefeitura na sessão ordinária. Parlamentares da Câmara Municipal podem se beneficiar com a janela partidária para as eleições 2020. Prazo iniciou nesta quinta-feira. Conselho da Cidade do Natal, o Concidade, pede prazo maior para analisar a minuta do plano diretor. Campanha do Março Lilás de combate ao câncer do colo do útero é iniciada pela Secretaria Municipal de Saúde. A Assembleia Legislativa define comissão especial da reforma da Previdência. Proposta do governo é criticada por sindicatos de servidores. E sobre a PEC da reforma da Previdência, no estúdio, vou conversar com o presidente do Instituto de Previdência do Estado, Nereu Linhares. Esses e outros destaques no Câmara Repórter desta quinta-feira, 5 de março de 2020. Olá, tudo bem? O Câmara Repórter começa com informações que podem impactar na economia e no turismo do Rio Grande do Norte. É que o consórcio Inframérica, empresa responsável pela administração do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, anunciou que vai devolver a concessão do terminal aéreo ao governo federal. Segundo a operadora, uma das justificativas para a devolução é em relação ao tráfego de passageiros. A expectativa da empresa para 2019 era de que o terminal Potiguar movimentasse pouco mais de 4 milhões de passageiros, mas o fluxo registrado foi bem abaixo, pouco mais de 2 milhões. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, vai ser comunicada sobre a decisão tomada nesta quinta-feira. A Inframérica informou ainda que entrará com um pedido de indenização estimado em mais de 700 milhões de reais. E na manhã desta quinta-feira, a governadora Fátima Bezerra também foi comunicada oficialmente sobre a decisão unilateral do Grupo Inframérica, por meio do vice-presidente Jean de Jean, que assegurou que a empresa continuará operando normalmente o aeroporto, sem qualquer prejuízo aos serviços e empregos, até que seja feita uma nova licitação pelo Ministério da Infraestrutura e a empresa vencedora assuma o aeroporto Aloysio Alves. Aqui comigo está o vereador Fúvio Saulo, presidente da Comissão de Turismo da Câmara Municipal de Natal. Vereador, qual o impacto que isso causaria para o turismo local? Olha, Desiane, a gente recebeu isso com muita surpresa negativa. Já sabíamos que isso tinha sido uma falha gigantesca. A gente tinha condições do aeroporto de Parnamirim suportar a quantidade de turistas que recebiam e de pessoas em Parnamirim por muitos mais anos. E esse investimento agora, o Grupo Inframérica, é um grupo argentino, pede um estorno, vamos dizer assim, do governo federal de 700 milhões, que segundo eles é o valor investido, sem correção. E nós vamos mobilizar, como você bem disse, como presidente da Comissão de Turismo, mobilizar a Câmara e buscar uma alternativa para isso, inclusive com os municípios vizinhos. A gente não pode tratar isso porque aquele aeroporto não atende só a Natal, né? Ele atende a Grande Natal. Nós vamos buscar, inclusive, outras câmaras para encontrar uma solução adequada para isso. A preocupação não é que o aeroporto vai fechar, ele não vai fechar. A preocupação é que o contribuinte não pague mais essa conta por imprudência, que se houve irregularidades naquela obra e naquele serviço, o contribuinte pague em dobro por isso. Obrigada, vereador. Desiane Moreno para o Câmara Repórter. Agora vamos aos assuntos do Legislativo Municipal. Veja os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira, onde os vereadores debateram 2 vetos da Prefeitura. O vereador Robson Carvalho utilizou o pequeno expediente para falar de uma emenda do mandato dele, destinada para o funcionamento do Centro de Referência da Mulher, Elizabeth Nasser. Eu destinei uma emenda de 50 mil reais no ano de 2017, essa emenda foi executada no ano de 2018 para adquirir equipamentos para o Centro de Referência Elizabeth Nasser, para dar independência econômica às mulheres. Como assim, Robson? Para que o centro possa
adquirir esses equipamentos para que possa capacitar as mulheres, para que essas mulheres possam ingressar no mercado de trabalho. Então estamos no mês de março, no mês da mulher. Então fiz questão de ressaltar a importância dessa emenda que foi destinada. Durante a sessão ordinária desta quinta-feira, estava prevista a votação de 2 vetos do Executivo. O primeiro, ao projeto de autoria da vereadora Nina Souza, que altera a Lei 4.838/2017 e trata sobre as alíquotas do projeto de Djalma Maranhão de incentivo à cultura. Os parlamentares, de maneira consensual, votaram pela manutenção do veto. Nós fizemos uma argumentação de que já existe uma lei em vigor, foi aprovada por esta casa, apresentada por todos os membros da Comissão de Cultura e contempla as mesmas características e os artigos que foram aprovados na lei apresentada pela vereadora Nina Souza. Então, perde o objeto. Entendemos que iria tornar sem efeito, que estaria revogando que o mérito da Lei 7.008 sobrepõe a anterior. Então, nesse caso, todos consensualizamos. No entanto, eu entendo que já defendo que deveria o teto de flexibilização de 2% para 5% para captação de recursos do ISS para incentivo fiscal e investimentos na cultura, acho que seria muito benéfico. Porém, a lei limita ao teto de 2%. Foi iniciada a discussão do segundo veto do Executivo ao projeto do ex-vereador Sandro Pimentel, que institui o uso de chuveiro em ônibus adaptados para o banho solidário a moradores de rua. Os parlamentares não concluíram a votação por falta de quórum e a sessão foi encerrada. A mudança de partido para futuros candidatos às eleições 2020 está autorizada. O prazo segue até 3 de abril. Na Câmara Municipal, alguns vereadores vão utilizar a chamada janela partidária. Para mudar de partido, o político com mandato precisa ter uma justa causa. Uma hipótese é a janela partidária, período de 30 dias em que é possível mudar de legenda sem correr o risco de perder o mandato por infidelidade partidária. Neste ano, a janela é voltada especificamente para vereadores e prefeitos que estejam sem legenda ou desejem migrar de partido. O prazo para aproveitar a janela partidária foi iniciado nesta quinta-feira, 5 de março, e se encerra no dia 3 de abril. Na Câmara Municipal de Natal, alguns vereadores devem se filiar a outros partidos. Um deles é Robson Carvalho. Enquanto não me filiar a outro partido, continuo no PMB. Mas logo mais, como a janela partidária abriu no dia de hoje, logo mais estarei em um novo partido. Só não sei qual ainda. Nós estamos em diálogo com alguns partidos e até dia 3 de abril nós teremos uma posição em concreto. O vereador Sueldo Medeiros, do PHS, está analisando propostas de vários partidos. Gostaria muito de continuar no meu partido que me deu legenda. Eu não tive nenhum problema em conseguir êxito na eleição passada, mas infelizmente ele não atingiu a cláusula de barreira e a decisão do Diretório Nacional foi de se compor com o Podemos e foi fundido, incorporado pelo Podemos, deixou de existir. E assim eu, como preciso ter uma agremiação partidária para disputar o pleito que se avizinha, evidentemente vou ter que fazer uma escolha. Eu recebi vários convites, mas estou analisando e espero até o início da próxima semana ter essa definição. O vereador Cícero Martins confirmou a saída do PSL e a filiação ao Partido Progressista. O PSL, que é o partido do presidente Bolsonaro, houve um racha a nível nacional e o presidente saiu do partido e o grupo que acompanha o Bolsonaro também saiu. E no Rio Grande do Norte eu acompanho o presidente. No entanto, iríamos para o Aliança pelo Brasil, que é o partido que o presidente está criando. No entanto, não havia tempo hábil para isso, eu já sabia que não haveria tempo hábil. E, de fato, não foi realizado esse tempo hábil. E eu precisava encontrar um partido de direita conservador e que tivesse uma maior identificação com o que eu prego aqui na Câmara. E o PP é um partido que Bolsonaro mesmo já passou por ele a metade do seu tempo político. Então eu estou realmente saindo agora, acho que dia 9, mais ou menos, né, me desfiliando do PSL e ingressando no Progressista. 2 parlamentares de Natal já estão sem partido, Maurício Gurgel e Luiz Almir. Para concorrerem à reeleição, eles precisam se filiar a alguma sigla partidária.
Como precisa ter um partido, eu tenho uma aproximação com o prefeito que me pediu para aguardar, para ir junto com ele. Vou esperar que o prefeito que me convidou, que disse que era importante eu estar ao lado dele, me diga segunda ou terça-feira para onde vai, para a gente caminhar junto. Agora o assunto é de interesse de saúde pública. O Ministério da Saúde anunciou que o Brasil tem 8 casos de coronavírus confirmados. 6 pacientes são de São Paulo, 1 do Rio de Janeiro e 1 no Espírito Santo. Aqui no Rio Grande do Norte, a Secretaria Estadual de Saúde, a CESAP, informou através de um boletim epidemiológico que 12 casos foram notificados no Rio Grande do Norte, sendo que apenas 4 são considerados suspeitos e outros 8 foram descartados. E agora vamos de plano diretor. Em reunião nesta quinta-feira, o Conselho da Cidade do Natal, o Concidade, pediu um prazo maior para analisar a proposta da minuta do projeto. O prazo de 10 dias estabelecido para análise da revisão da minuta do plano diretor, que é um esboço do documento que será definido até o próximo mês, é considerada insuficiente para o Conselho da Cidade de Natal. Eles pediram a ampliação do prazo para 30 dias. 10 dias é inconcebível para analisar mais de 2.000 propostas. E ainda mais aqui, que nós temos um fato novo, ao invés de termos a atualização do plano diretor, nós temos um novo plano diretor. São muitas mudanças e essas mudanças não podem ser apreciadas a toque de caixa. Nós temos que ter compromisso, responsabilidade e transparência. A sociedade civil vai cobrar de nós e a gente tem que ter sim um prazo digno de podermos analisar e ter muito cuidado para não se repetir a Operação Impacto que foi em 2007. Não adianta querer chegar por cima de atropelos para que assim não tenhamos futuros problemas até passivo de anulação. Então, vejamos, vamos com calma, vamos com paciência. A necessidade existe há tempo, isso é indiscutível, mas acima de tudo a prudência, a paciência e chegar de uma forma contextualizada, discutida amplamente por todos os envolvidos, para que assim possamos ter a segurança na hora da votação. A decisão foi discutida em uma reunião com os membros do Concidade e representantes da CEMURB e Secretaria Municipal de Governo. O que foi acordado, determinado entre todos os conselhos e o núcleo gestor seriam 10 dias úteis, contado do dia 21 de janeiro até o dia 11 de março. E parte desse prazo, alguns conselheiros acham que é pequeno. Então hoje nós vamos votar a dilação de prazo, que foi solicitado por esses conselheiros, eles pedem 30 dias corrido, ou seja, 20 dias a mais do que está determinado, ou não, ou seja, a manutenção daquilo que já foi aprovado ou a dilação de prazo. Por 17 a 36 votos, o prazo inicial de 10 dias úteis para análise da minuta foi mantido. Manter essa data de hoje é importante porque a gente precisa de tempo para tomar uma série de providências e fazer com que a conferência final aconteça no início de abril e o projeto vá para a Câmara, porque senão, se a gente alterar agora, altera o da próxima semana, altera os seguintes e altera o da conferência final, a gente não sabe quando mandará para a Câmara, tá? Então é importante que a gente conclua esse processo agora. Segundo o titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, Tiago Mesquita, essa minuta entregue no dia 20 de fevereiro ao Concidade é uma das 5 que serão apresentadas até a definição do texto final, que recebeu mais de 2.000 contribuições. Para ele, o prazo não compromete a análise do documento, que deve chegar à Câmara Municipal para votação em abril. Essa minuta ela é fruto dessas contribuições que já tinham sido analisadas pelos conselhos municipais e mais 324 contribuições, que correspondem apenas a 12% de todas as contribuições total do processo, que foram submetidas agora esses 10 dias úteis de prazo aos conselhos. Então eu vejo que é suficiente esse prazo, né, para que possa ser feita uma análise, lembrando que cada conselho tem que fazer uma análise prioritariamente em relação à sua área de atuação. O CONSAB em relação à parte de saneamento, o CONHABIS em relação à parte de habitação. Então, se a gente focar nas competências de cada um dos conselhos, certamente nós teremos um prazo suficiente. E não há pressa, não há atropelo, não há intenção de atropelar o processo. Pelo contrário, o processo tem sido feito com toda a qualidade até agora. O que se espera é que, de fato, a gente tenha uma celeridade qualitativa
para que o mais rápido possível o plano diretor seja aprovado e a cidade possa novamente respirar um ar de segurança jurídica. O mercado das Rocas está mais perto de ser inaugurado, mas antes disso, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos convoca permissionários para declarar interesse na ocupação dos boxes e fazer atualização cadastral. A repórter Thaís Ibaracho tem mais informações. Os permissionários de boxes do Mercado Público das Rocas devem comparecer à sede da Secretaria de Serviços Urbanos de Natal na próxima terça-feira, das 8 às 14 horas. O objetivo é identificar os interessados em ocupar os boxes no mercado e fazer uma atualização cadastral, além de formalizar o processo legal de permissão de uso a título precário. Os interessados deverão apresentar os documentos que constam na publicação do Diário Oficial desta quinta-feira. De acordo com a portaria da Censur, os boxes dos interessados que não comparecerem no prazo serão declarados vagos, com destinação e ocupação definidas em nova licitação. Thaís Ibaracho, de volta aos estúdios. O mês de março marca o início das ações da campanha do Março Lilás, de combate ao câncer do colo do útero. A Secretaria Municipal de Saúde aproveita o período para conscientizar as mulheres sobre a prevenção da doença. Na manhã desta quinta-feira, o movimento estava mais intenso que o comum na UBS de Mãe Luísa. O motivo é porque estamos no mês de combate e prevenção contra o câncer de colo do útero. Para marcar a abertura do Março Lilás, as mulheres participaram de palestras e puderam fazer exames preventivos. A Eliane é aqui mesmo da comunidade e foi uma das primeiras a realizar a coleta. Sempre é bom a gente ter mais e mais orientação e se prevenir cada dia mais, né? O câncer do colo do útero é um dos que mais acomete mulheres no país. Ele pode não apresentar sintomas na fase inicial, mas possui cura se detectado precocemente. Câncer de colo de útero não dói. Câncer de colo de útero, quando ele dá sintomas que podem ser sangramentos ou alterações outras clínicas, em geral você já tem um tumor muito avançado. Então é por isso que é tão importante a relação das medidas que a gente chama de rastreio com a coleta da citologia oncótica, porque a gente chama de preventivo, mas na verdade o exame de coleta de citologia ele não previne, ele apenas faz um rastreio e diagnóstico precoce do câncer de colo uterino. Diariamente a UBS aqui de Mãe Luísa realiza a vacinação para a prevenção do HPV. O público-alvo são garotos entre 11 a 14 anos e meninas entre 9 a 14 anos. A vacina do HPV ela veio como uma oportunidade da gente imunizar as mulheres contra 3 ou 4 sorotipos do HPV, que são os mais relacionados à incidência do câncer de colo uterino. É algo que é considerado um ganho em relação à prevenção do câncer de colo uterino, mas não apenas a vacina pode ser a garantia de que você não vai ter câncer de colo de útero, porque o HPV ele tem dezenas de sorotipos. A vacina ela só está preparada com 4 dos sorotipos. Então, o que é que a gente orienta? Que as mulheres que tenham acesso se imunizem, sim, a imunização é importante, mas que as medidas de prevenção de barreira, como o uso do preservativo, são fundamentais para você realmente assegurar. Além dos exames preventivos e das vacinas, as mulheres tiveram acesso aos testes rápidos para identificar doenças como sífilis, hepatite e HIV. As ações de combate ao câncer do colo do útero serão intensificadas durante todo o mês de março pela Secretaria Municipal de Saúde. Durante esse mês nós vamos estar abertos todos os dias para a coleta de preventivo. Quem carecer de prevenção, deste tipo de prevenção, nós estaremos aqui de portas abertas para atender. Menos de um mês após a inauguração, a estátua de Iemanjá na Praia do Meio foi alvo de depredação. Uma estrutura toda feita em pedra, com 3,5 metros de altura e 4 toneladas. Desde que foi inaugurada, a nova estátua de Iemanjá vem chamando a atenção dos banhistas e ajudando até na venda dos comerciantes da região. Eles param, vêm, tomam água de coco e fica aqui tendo foto da Iemanjá. A nova estátua de Iemanjá foi inaugurada no dia 2 de fevereiro deste ano. Mesmo em tão pouco tempo, a estrutura já apresenta sinais de depredação. E a tinta, como vocês podem observar,
está bem gasta. Menos de 30 dias, a gente ficou sabendo que a mão dela estava sendo deslocada. Ela é feita toda de pedra, só tem dois encaixes, é as mãos e a coroa. Sendo que o ferro que está entre a mão e o braço continua lá. Assim a gente entende que alguém foi se pendurar ou para tirar uma foto ou de propósito para quebrar. Segundo Pedrinho de Ogum, que é representante do Grupo de Articulação das Religiões de Matrizes Africanas, no dia 28 de fevereiro o caso foi registrado na Delegacia da Polícia Civil de Natal. Desta vez tem câmara aqui, a gente já acionou o Ministério Público, a Secretaria de Segurança Pública do município de Natal, a delegacia, fizemos um BO e entregamos tudo isso à FUNCART para mandar fazer o reparo e essas outras instituições buscar investigar e punir quem fez isso. Inclusive, revestindo as despesas que o município vai ter com o Estado. Agora o Câmara Repórter traz um assunto de interesse para os servidores estaduais. É que a vida do servidor público estadual está prestes a mudar. Tramita na Assembleia Legislativa a proposta de reforma da Previdência Estadual enviada pelo governo. O texto tem vários pontos polêmicos, entre eles a taxação de aposentados. A votação deve acontecer ainda neste semestre, sob pena do governo do estado ser impedido de receber recursos federais. Desde fevereiro, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte está mobilizada para apreciar a proposta de emenda constitucional que altera o regime de previdência do Serviço Público do Estado. Entre as mudanças previstas no projeto enviado pelo governo, está a alteração da idade mínima para aposentadoria. Para as mulheres, passa de 55 para 60 anos. Para os homens, muda de 60 para 65 anos. Para carreiras especiais, como a de professor, a idade mínima é diferenciada. O texto da reforma também prevê a taxação dos aposentados. É com relação à alíquota, à taxa de isenção para os aposentados e pensionistas. No caso do governo federal, o teto da aposentadoria do regime geral de previdência, que hoje está em torno de R$ 6.100, e aqui no estado o governo mandou uma proposta isentando os aposentados que ganham até R$ 2.500. Acima disso, esses servidores e servidoras aposentados, pela proposta que está aqui, seriam taxados. Os servidores públicos avaliam que os pontos da reforma são prejudiciais. A pessoa que é professor, principalmente a professora primária, ela passar 40 anos educando criança, é uma coisa extremamente dolorosa. Essa questão da idade, à medida que a pessoa for vivendo mais, é claro que tem que haver uma reforma. Agora, deveria haver um processo de transição mais lento. Poderia ser adicionado de 2 em 2 anos a cada 10 anos. Como é que um servidor público que ganha R$ 2.500, um aposentado, ele vai começar a contribuir novamente para a Previdência? Isso não tem cabimento, isso não tem lógica. E ainda mais prejudicar o servidor que está sem reajuste há alguns anos, com a alíquota de 14%. Outro ponto polêmico é o aumento na alíquota previdenciária, que vai de 12% a no máximo 16% sobre a remuneração bruta e a faixa de isenção. Representantes de vários sindicatos se mobilizam contra a reforma enviada pelo governo. É a pior alíquota do Nordeste, é a alíquota enviada pelo governo do estado com relação à PEC da morte. Nós, do SINSP, não aceitamos, sob hipótese nenhuma, que se inicie a taxação dos servidores com 12%. Nós não abrimos mão de se iniciar essa taxação em 7.000%, como também que se respeite o teto previdenciário, que é de R$ 6.101,06. É muito ruim. Qualquer direito que retira dos trabalhadores é ruim. Agora, sem dúvida, essa taxação dos aposentados que não eram taxados a partir de 2.500, isso é muito ruim, porque a pessoa tinha uma vida programada para aquele dinheiro, para aquele valor, e de repente vai diminuir o seu salário. Ela prejudica porque ela taxa aposentados e pensionistas que hoje são isentos por direito, por garantias conquistadas ao longo da sua vida profissional. Ela taxa esse povo sem direito à defesa. É uma PEC
Então, essas pessoas, elas não têm como suprir isso que o governo está tirando. E nós apelamos para que eles continuem isentos, porque eles já passaram da idade de conseguir uma nova remuneração. Já na Assembleia, a tramitação da proposta avança. O texto foi analisado na Comissão de Constituição e Justiça e recebeu parecer favorável. Antes de ser enviada para a votação no plenário, a proposta ainda vai passar pela comissão especial formada por 5 parlamentares. Essa reforma só cobre pouco mais de 25% do rombo atual da Previdência, que é de 140 milhões por mês. E se a gente aprovar a reforma do jeito que está, ela diminui só 40 milhões desse rombo. Então, essa discussão de Previdência ela será necessária nos próximos 20 anos de forma intensa no Brasil e no mundo. Por isso que a gente não pode fazer o que Fátima do PT fez a vida toda, demonizar e dizer que não presta. Se a gente deixa a Previdência como está, nunca mais o servidor recebe salário em dia, nunca mais o aposentado recebe salário em dia, e esses 140 milhões são retirados todos os meses das estradas, da segurança, dos hospitais. A gente precisa mudar isso. Outros estados também discutem as alterações para a aposentadoria dos servidores. Pelo menos 13 já aprovaram nos últimos meses as propostas de reforma da Previdência. O prazo para que a mudança de alíquota seja feita em todos os estados acaba no mês de julho. Caso a proposta não seja aprovada até lá, o governo federal poderá bloquear o envio de recursos para o estado. A posição nossa do fórum será de tentar barrar essa reforma, que o governo recue, tire o projeto e faça uma nova discussão com as categorias. Agora, se nós não formos capazes, e eu espero que sejamos, de criar uma correlação de força suficiente, aí sim, dentro da Assembleia Legislativa, nós vamos tentar encontrar maneiras de suavizar o projeto. Nós estamos discutindo agora com o DIEESE e vamos procurar os deputados, já que o governo do estado, na pessoa da senhora governadora, não quis diálogo, nem dialogar com o Fórum Estadual dos Servidores. E foi definida na Assembleia Legislativa a comissão especial que vai analisar o mérito da PEC da reforma da Previdência do Estado. A comissão será composta por 5 deputados: Souza Neto, do PSB, George Soares, do PL, Albert Dixon, do PROS, Raimundo Fernandes, do PSDB e Dr. Bernardo, do Avante. E ainda para continuar a falar sobre esse assunto, eu vou receber aqui no estúdio o presidente do Instituto de Previdência do Estado, Nereu Linhares. A entrevista é logo depois do intervalo, não saia daí. Estamos de volta com o Câmara Repórter e aqui no estúdio eu recebo o presidente do Instituto de Previdência do Rio Grande do Norte, Nereu Linhares, para conversar com a gente sobre essa proposta de emenda constitucional da reforma da Previdência. Presidente, seja bem-vindo ao Câmara Repórter para falar desse assunto que preocupa muita gente. A gente agradece o espaço aberto aqui. Presidente, qual a necessidade da reforma, Por que ela é tão urgente a ser realizada? A reforma ela é necessária em qualquer sistema de previdência do mundo, A previdência ela é feita em cima de premissas que mudam constantemente. A mais peculiar é a questão da expectativa de vida. E aí a gente tem uma expectativa de vida a diferença da expectativa de vida entre quando foi criada a Previdência do Estado, em 1962, e hoje, naquela época era de 47 anos, hoje ela é de 72 anos. Sim. Então, isso aí já mostra que não haveria como passar tanto tempo sem se fazer reforma. Certo? A questão do emprego, o Estado ele contratava suficientemente e hoje o Estado ele não contrata. Isso já fez elevar o número de inativos a mais do que o número de ativos. Como é que é esse parâmetro hoje? Pois, o parâmetro hoje ele está com um volume maior de inativos, aposentados e pensionistas, do que ativos. A gente tem hoje 48 mil, aproximadamente 48 mil ativos e tem 54 mil inativos. Certo? Então, isso é uma desproporção que desequilibra qualquer sistema. Então, não tem como deixar de se fazer a reforma.
a nível do Estado e a nível do Brasil. E isso também, no caso, repercute, como o senhor falou, financeiramente, na questão de um déficit, né? Aqui no Rio Grande do Norte só cresce. Como é que é a realidade fiscal hoje em relação à Previdência Estadual? Olha, a Previdência Estadual ela tem hoje um déficit financeiro de 140 milhões mês, aproximadamente 140 milhões. Alguém ouvia alguma indagação de que esses dados não seriam dados corretos, eles são sim dados corretos. A questão é que esse déficit ele é crescente. Então, em 2018, esse déficit era de 130 milhões, em 2019 ele 140 milhões e agora já está um pouco a mais de 140 milhões. Que à medida que as pessoas vão se aposentando, vão se aposentando, vão vindo para a Folha, e a Folha vai, e no momento que o aposentado vem para a Folha sofre dois impactos. Ela sofre uma elevação da despesa, porque vem a remuneração do servidor para lá, e sofre uma redução de receita, porque ele fica isento de pagar a Previdência, hoje, até R$ 6.101. Digamos que a Assembleia Legislativa, que já está, né, em tramitação, essa proposta da PEC lá, junto com os deputados, digamos que ela seja aprovada do jeito que está, do jeito que o governo enviou. Qual é a repercussão positiva para a questão fiscal do Estado nessa questão aí para contrabalancear esse déficit que o senhor citou aí? Seria em torno de 30 a 40 milhões, não mais do que isso, certo? E não tem como... De 140 milhões, de 140 milhões aliviaria 40 milhões aproximadamente. Reduzir 40. E assim, e por que só isso? Porque a questão previdenciária, ela não foi... Esse déficit ele não foi gerado da noite para o dia. Esse déficit ele é de décadas, né, de má gestão e tal. Então não dá para se retirar isso numa reforma. Então é claro que essa reforma está aí e outras reformas virão, não somente a nível de Rio Grande do Norte, como a nível de Brasil. Eles vão estar sempre em evidência, essa reforma vai estar sempre em evidência daqui para frente. E no caso dessa redução também de 40 milhões que o senhor cita, se a reforma for aprovada, enfim, do texto do jeito que está, isso já é de imediato ou com o passar dos anos? Não, também, isso seria, veja bem, a reforma ela trata das alíquotas. A alíquota ela só pode entrar em vigor depois de 90 dias da aprovação. Sim. Então teria que ter a aprovação, a publicação e a partir daí, 90 dias depois é que essas alíquotas entrariam em vigor, elas seriam efetivamente descontadas. Então somente a partir daí é que começaria a ter esse retorno em torno dos 40 milhões. Certo. Agora, falando sobre o texto mesmo da reforma, por que, vou começar aqui por um dos pontos principais polêmicos, por que taxar os aposentados? Não seria uma bitributação em cima de quem já contribuiu para hoje gozar da aposentadoria? Olha, a Previdência ela está retornando a 1998, né? Aliás, 1988. Né? Então, se a gente se lembrar, fizer um servidor que já tem muito tempo no Estado, ele sabe que até 88 a pensão era paga 50% da pensão, mais parcelas de 10% por cada filho. Não havia reversão de cota, não havia integralidade, não havia paridade, certo? E inativo pagava, ele continuava pagando a Previdência. Então a Constituição de 88, naquele momento com um déficit social muito grande que o Brasil tinha, então trouxe uma série de vantagens, certo? Mas não estabeleceu a fonte de custeio. Então, exatamente por causa dessa fonte de custeio, o que tinha de reserva ao longo do tempo se esgotou. E agora a gente está fazendo o caminho de volta. Né? Como a gente diz muito, não há almoço grátis, né? De graça. Então, alguém está pagando ou a gente vai pagar lá no final bem mais caro. Então, assim, chegou a hora de pagar a conta. E essa conta ela vai ter que sair do bolso de alguém, certo? Então, o servidor... Ele não tem uma culpa direta, só exclusivamente pela questão previdenciária, mas ele também fazia parte do contexto. Né? Então, nessa situação, a Previdência Pública de regime próprio só tem dois financiadores, o Estado e o servidor. Então, os dois estão se juntando para pagar essa conta, porque nesse aumento de alíquota, aumenta também a alíquota do Estado. Entendo. Nesse caso ainda, dos servidores aposentados, enfim, dessa previsão de taxação dos inativos, que como o senhor também já citou anteriormente, hoje na Folha do Estado, representam a maior parcela, né, de pagamento da Folha. Mas em relação a eles, esse percentual também, então, de taxação, se mantendo a taxação, não poderia ser diferenciado em relação aos ativos? Olha, por que igualá-los a partir de uma certa faixa etária de isenção, que é de R$ 2.500 na proposta do texto,
mas por que não dar também uma taxação diferenciada para eles, mais mínima, né? Pagar mais quem está ativo e quem está inativo pagar menos. Na verdade... Até para aliviar, né? Na verdade, a grande comparação que é feita com relação a essa questão da faixa de isenção de aposentados, essa comparação é feita com a reforma federal, com a emenda 103, né? Que pelo INSS o teto é R$ 6.100. Pois é, que é a emenda 103. E que lá na emenda 103 está dizendo que o Poder Público Federal, ele isenta o servidor de pagar até o teto do regime geral, que é R$ 6.101. Então vamos separar os dois sistemas. O sistema do RGPS, do regime geral, que é do trabalhador da iniciativa privada. Lá são muitas as fontes de custeio. Então lá tem a contribuição do trabalhador, tem a contribuição do empregador e tem a contribuição de COFINS, tem a contribuição de outros impostos, né, que são direcionados para lá. Então, naquela previdência de lá do regime geral, aí sim, ela pode haver uma isenção maior, ela pode haver a isenção do teto, porque lá não interessa quanto o trabalhador venha a ganhar, ele contribui só sobre o teto, porque ele vai receber só sobre aquele teto. Isso é uma história que é o RGPS, é um tipo de previdência. Temos a previdência do regime próprio dos servidores federais. E aí, o Poder Público Federal vai e diz, olha, aqui eu estou isentando até R$ 6.101. Eu não conheço, no Poder Público Federal, nenhuma remuneração inferior a R$ 4.000. Então, isso significa dizer que se lá tem remuneração somente a partir de R$ 4.000 e o governo federal está dizendo que isenta até 6, então, na verdade, ele está isentando 2, né? Porque ele não tem outra faixa. E por que é que está trazendo uma faixa de salários menores para contribuir? Porque precisa de sanar o déficit. Então, lá, a massa de servidores, a grande massa, não está dentro de um salário mínimo até 6 mil. E o do Estado, sim. O Estado, a grande massa de servidores é de até R$ 6.000. Por isso que tem que ser diferente entre o Estado e a União. Falando ainda em alíquotas, mas aí principalmente em relação à questão também dos ativos, desses percentuais que foram colocados de acordo com a faixa de renda, como o senhor estava falando aí, também em relação até à Previdência Nacional, que foi aprovada o ano passado, o teto, a alíquota máxima, na verdade, é de 22%, e aqui a proposta enviada foi de 16%, que o senhor disse que no fim também até das contas, a reforma sendo aproveitada apenas representa uma redução de 40 milhões, uma redução pequena ainda. Por que não taxar mais também? Assim, o governo, qual o critério do governo? O governo... Até para quem ganha mais, especialmente, porque a gente sabe que tem carreiras como auditores fiscais, magistratura, Ministério Público, os poderes também. Uhum. Olha, essa reforma a nível do Estado, é bom que se deixe bem claro que o Estado do Rio Grande do Norte foi o único Estado que fez uma discussão com os servidores. Certo? Então, de todos os estados brasileiros, o único que fez a discussão, porque nós temos aqui uma governadora que tem origem sindical, certo? Que ela tem origem de trabalhador, e ela disse, não mandarei essa reforma antes de uma plena discussão com os servidores. E essa discussão foi feita. E foi feita com todas as categorias. Não tem como o governante chegar e impor uma previdência, certo? E mesmo que fosse para impor, esse não é o perfil da governadora Fátima. Então, o perfil dela é, vamos conversar, vamos negociar. Abriu-se a negociação e conversamos com todas as categorias, certo? Tanto com as categorias de salários maiores como de salários menores. E na composição que foi feita, na negociação que foi feita, chegou-se ao acordo do parcelamento que existe hoje. Lembrando que alguns sindicatos de categoria de carreiras, né, de salários menores, não foram até o final da negociação. Né? Decidiram politicamente, em determinado momento, se retirar da negociação. E as outras categorias ficaram até o final. Então, isso é fruto de uma negociação com todos os servidores. E, mesmo assim, ficou escalonado entre um salário menor e o maior salário, ficou escalonado entre 12% a 16%. A entrevista aqui, na verdade, ela vai ter um tempo realmente mais longo para quem está acompanhando a gente em casa. Eu estou aqui conversando com o presidente do Instituto de Previdência do Estado. É um assunto que interessa muita gente, para a gente tentar esclarecer ao máximo aqui essa proposta que está na Assembleia Legislativa, presidente Nereu Linhares. Em relação também, agora, mudando de ponto, né, dentro do texto, essa proposta, ela prevê, por exemplo, que é uma discussão que o Estado quer há muito tempo também fazer, de que os poderes assumam
os seus aposentados, Poder Judiciário, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Ministério Público. Isso está previsto dentro dessa reforma para assegurar essa mudança? Porque uma vez que já ocorreu várias consultas com os poderes, eles não aceitaram. É verdade. Não, dentro dessa proposta não foi discutido esse tema, mas certamente ele virá à tona logo em breve, né? Na verdade, isso aí é uma questão de adequação do déficit previdenciário, e aí tem tudo a ver com a questão da criação do Instituto, né, que quando ele foi criado, não foi criado para pagar a aposentadoria. A aposentadoria só passou a ser uma obrigação do Instituto a partir de 2005, e aí nessa época já havia mais de quase 30 mil aposentados, certo? E esses aposentados vieram para a responsabilidade do Instituto, óbvio que daqui a pouco vai se voltar à tona nessa discussão, e ela é uma discussão paralela. Mas eu queria só fazer um adendo mais ainda aqui com relação à reforma. As perguntas que você me fez, por exemplo, ela foi toda dentro da questão de alíquota. E aí eu queria lembrar aqui, né, sobretudo para o servidor que está assistindo a gente, é que essa reforma ela não se resume à alíquota. Claro. Ela se resume a muitos outros pontos. Então eu separei, eu acho que mais de 10 pontos que foram mitigados, que foram reduzidos o impacto com relação à reforma federal, que muita gente não fala. Se resume como lá ali. Quais, por como, exemplo, por exemplo, deles? A questão da idade. A questão da idade da trabalhadora, da servidora na reforma federal, ela elevou 7 anos, né, o homem 5, a mulher 7. Isso aqui no Rio Grande do Norte foi corrigido. A questão da forma de cálculo de pensão, aqui ela foi reduzida, esse cálculo, o dano do cálculo que estava na reforma federal foi reduzido. Como é que vai ser feito esse cálculo da pensão, por exemplo? O cálculo ele será os 50% da cota familiar mais 20% por dependente, até chegar os 10%. E que o servidor ou a servidora, ele vai ter o direito aqui no Rio Grande do Norte de receber mais de um benefício. O que lá na reforma federal ele não pode receber, ele teria que escolher um maior benefício. Sim. E requerer e pedir parte do outro, receber parte do outro. Aqui vai poder acumular. Aqui ele vai poder acumular porque o princípio foi contributivo. O servidor contribuiu sobre os dois, então é justo que ele receba sobre os dois. A questão do abono de permanência, que na reforma federal praticamente foi extinto, aqui ele foi mantido. A questão das regras de transição, a questão da contagem de pontos, que do Poder Público Federal a mulher aumentou 10 anos, e o homem aumentou 5, e aqui foi reduzido 5 e 5, deixou 5 e 5, certo? Essa questão da pontuação. Aqui se criou uma outra regra de transição para quem entrou até 98, então aqui, a proposta daqui nós temos uma regra para quem entrou até 98, uma regra para quem entrou até 2003 Sim. e uma regra para quem entrar a partir da emenda. Então são pontos que foram muito mitigados com relação à questão federal. E ninguém fala nisso, né? Estou lembrando isso porque ninguém fala. É bom que todos os servidores, ele pegue a reforma federal e ele pegue a reforma estadual e ele mesmo pode fazer a leitura, porque os artigos são praticamente os mesmos e a redação é muito parecida. Ele vai só ver qual é a diferença entre um e outro. E o governo tem que aprovar o quanto antes sobre algumas penas, né? Algumas sanções federais, né? Isso tem que acontecer. Há um prazo que foi dado, esse prazo é até 31 de julho, né? Como se trata de uma emenda constitucional, e na Assembleia o regimento interno ele tem um prazo, né? Ele tem um prazo, tem as etapas. Então essas etapas para a decisão final, para o termo final dessa tramitação é até 30 de março. 30 de março. E a implantação efetiva de toda alteração é até 31 de julho, sob pena, né? Vamos imaginar que isso não aconteça, não foi aprovado ou que não terminou desse período. Então, se isso acontecer, vem integral a reforma 103, ela toma o lugar, a reforma 103, certo? E se o Estado não fizer nenhuma dessas adequações, ele deixa de receber o CRP. Então, que é o quê, CRP? É bom lembrar ao servidor exatamente isso. Olha, existem alguns grupos que defendem que a reforma é ruim. Ora, então se a reforma é ruim, então a gente vai aplicar 103? Né? Então, quem diz que a reforma é ruim, é pior do que a reforma 103, tem que terminar o discurso. Digo, olha, então a gente tem que colocar 103, certo? E, claro que ninguém vai dizer isso porque a 103 ela é muito pior. O CRP é um certificado que ele é documento indispensável dos processos de convênio e dos processos de empréstimo, que é o certificado de regularidade previdenciária. Ele é expedido pela Secretaria de Previdência do Ministério da Economia, certo? Então, se o Estado não fizer a reforma ou não demonstrar que está fazendo adequações, esse CRP é suspenso
e o Estado deixará de receber essas transferências de convênio e de empréstimo. A Assembleia Legislativa definiu nesta quinta-feira a comissão especial para a discussão da PEC, da reforma da Previdência. Qual a expectativa, então, do Instituto, do governo do Estado, em relação a esse debate que vai ocorrer no Legislativo, né? Os deputados já falam, e a gente mostrou na reportagem que a gente exibiu aqui no Câmara Repórter no bloco anterior, de que vai ser aberta, assim, uma ampla discussão com várias frentes, vários sindicatos e representações desse texto. Mas qual a expectativa para o governo que, se houver muitas alterações, seria válido ainda permanecer com a reforma se, por exemplo, essa diminuição for menor ainda, porque 40 milhões não resolve o problema, né, do déficit que existe hoje. É verdade. Olha, a expectativa do governo está muito tranquilo com relação a essa proposta, porque isso é uma proposta de emenda constitucional. Então, coube ao Executivo apresentar. Depois que o Executivo apresentou, ele não tem mais nenhuma ingerência, ele não tem poder de veto, ele não tem poder de sanção. Esse projeto, ele, uma vez aprovado, ele é sancionado, né? Aliás, ele é promulgado, né? Ele não é sancionado, ele é promulgado pela própria Assembleia Legislativa. O projeto, ele foi estudado, e é bom lembrar também que toda a equipe que trabalhou nesse projeto foi a equipe de ser formada por servidor público de carreira, né? Então, o governo não contratou nenhuma empresa de fora, não trouxe ninguém apenas que tivesse conhecimento, expertise no assunto, não. Foi quem tinha expertise, mas que também era servidor público. Então, tudo que se pôde mitigar nessa proposta foi mitigado. Tudo que se pôde reduzir de impacto foi reduzido. Sinceramente, eu não acredito que na Assembleia tenha mudança muito grande. Sinceramente, não acredito. Quanto à questão da aprovação, até os deputados de oposição já têm dado entrevista aí e têm dito que todos são favoráveis à reforma. Então, o governo está tranquilo com relação a essa tramitação. Presidente Nereu, agora mudando de assunto, vamos falar também da situação da greve dos servidores do Instituto, que entrou no 4º dia, nesta quinta-feira. Como é que está esse diálogo com a categoria, com os servidores do Instituto, né, que reivindicam auxílio alimentação, uma melhoria aí da questão salarial e especialmente também reivindicam concurso público? É verdade. Como é que está essa questão do quadro, né, do IPERN? O quadro do IPERN está complicado, né? Hoje o IPERN, que já teve mais de 300 servidores, hoje ele tem 70 e poucos servidores. Então, é óbvio que é necessário um concurso, não somente para o IPERN, né, para muitos dos órgãos do Estado. A questão é que o Estado, ele se encontra no limite prudencial, isso há anos, não é coisa da agora, né? Então, há pelo menos 10 anos que o Estado entrou no limite prudencial, que é aquele limite em que a despesa de pessoal ela já ultrapassou um determinado percentual da receita corrente líquida, né? E é claro que isso não se recuperou ainda também pela crise financeira que está aí, que fez cair as receitas dos estados e municípios consideravelmente. Então, é óbvio que essa reivindicação de todas as categorias e do IPERN também. Mas a gente tem a consciência de que não tem condição de se fazer concurso agora. Então, para a governadora fazer algum concurso de algumas categorias, como segurança, saúde e educação, teve que se juntar todos os poderes, Ministério Público, Tribunal de Contas e tal, foi feito um termo de ajuste de gestão, certo? E foi autorizado apenas nessas áreas. Então, o concurso público para o Estado do Rio Grande do Norte, que seria ótimo, que é maravilhoso, que é uma das coisas que ajuda muito a arrecadação, aumentar a arrecadação da Previdência, a gente sabe disso, mas no momento isso não tem sido possível. E os outros benefícios? Os outros benefícios, a gente tem reivindicação também em muitas categorias que estão há muito tempo sem ter aumento. O IPERN é uma dessas categorias, quando o servidor já não tem nenhum reajuste há pelo menos 6 anos, né? Pelo menos 6 anos. É legítimo o movimento de qualquer trabalhador, de qualquer servidor. Então, os servidores apresentaram uma reivindicação, essa reivindicação estão em estudo, certo? E os servidores resolveram fazer essa paralisação, mas isso está sendo negociado. Eu acredito que até amanhã a gente põe termo a essa greve, se Deus quiser. Só para a gente finalizar, como é que estão os serviços do Instituto, né, nesses 4 dias em que a paralisação foi iniciada, enfim, está ocorrendo? Há algum prejuízo no atendimento para quem procura claro. o Instituto? Qualquer órgão que faça uma greve, claro que tem prejuízo nos serviços, né? Mas pelo menos um bom percentual do serviço está em andamento, está havendo alguns atendimentos, certo? E a gente espera até amanhã, por fim, essa greve. Ok, então, muito obrigada pela sua participação, Nereu Linhares, presidente do Instituto de Previdência do Rio Grande do Norte, né, para esclarecimento especialmente desses pontos aí que vão ser ainda amplamente debatidos na Assembleia em torno da PEC, da reforma da Previdência Estadual. Muito obrigada. Nós que agradecemos o espaço que vocês concederam aí para a gente.
E esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você de casa, obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar nesta sexta-feira com outras informações do que acontece na cidade, no estado e também aqui no Legislativo Natalense. Tchau!